Começasse a clamar pela presença do Senhor neste momento, sobre a sua vida, sobre esse ambiente, pois sabemos que o Senhor é o teu nome poderoso e pode transformar tudo, restaurar os nossos corações. Não sei como você chegou aqui, mas o Senhor te conhece por completo. Então coloque diante dele suas aflições, o que tem atrapalhado você se encontrar com ele neste momento, pois sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer essa noite aqui neste lugar. Você não está aqui à toa, Ele que te trouxe aqui neste lugar, amém? Senhor, te convocamos, ó Pai, e invocamos a sua presença neste lugar, ó Pai, pois essa casa é tua, ó Pai. Estamos aqui para te adorar, te engrandecer, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um nome poderoso, ó Pai, e quando buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor há de nos ouvir, ó Pai. Por isso estamos aqui clamando pelo Senhor, ó Pai, e com sua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, declaramos que dependemos e precisamos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, amém, ó Pai. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, e com sua glória, com seu poder sobre nós, ó Pai, tem total liberdade sobre nossas vidas, ó Pai. Deus, perto tu estás, nossa oração responde, vem com teu fogo em nós, somos povo teu, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nos sentir.
presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia. Declara isso mais uma vez. Tua presença aqui, podemos te sentir, ó Pai. Aleluia. Tua presença aqui, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por vir ao nosso encontro, ó Pai, ouvir o nosso clamor, ó Pai, pois tudo isso aqui é para Ti, para a Sua honra e para a Tua glória, ó Pai. Por isso vem sobre nós, ó Pai, falar aos nossos corações, ó Pai. Nos ajude a nos aproximar cada vez mais em Ti, ó Deus, pois precisamos de Ti, ó Pai, precisamos do Senhor, ó Deus. Por isso vamos juntos mais uma vez declarar que invocamos a presença do Senhor neste lugar. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória. Mostra o Teu poder, mostra Teu poder. Vem com Teu toque, com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito avivas no Senhor. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Você pode levantar as suas mãos assim. A palavra de Deus diz no Salmo 42: como a corça suspira pelas águas, assim suspira por Ti a minha alma, Senhor. Nós estamos pedindo para que o Senhor venha fazer algo que só Ele pode fazer e só depende dEle. Nós pedimos: com Teu toque vem nos avivar, com Teu toque vem nos restaurar, com Teu toque venha soprar sobre nós. Então, Pai, nós pedimos a Sua presença nesse lugar. Nós invocamos só essa, que é a maior, a mais maravilhosa e a mais gloriosa presença que podemos sentir e que podemos viver nas nossas vidas. Então, Senhor, venha nos surpreender nessa noite de celebração. Venha surpreender o nosso coração, Pai. Venha destravar os nossos lábios, venha quebrar as cadeias e as correntes que possam nos impedir de fluir na adoração. Pessoas que entraram aqui essa noite, Pai, que ainda não sentiram a Sua presença. Pessoas que talvez passem horas aqui e ainda não sintam Sua presença. Isso não vai acontecer nesse lugar, porque a Tua presença, Pai, onde está a Tua palavra, ali também está a Tua presença. Onde está o Teu Espírito, ali também está a liberdade. Então nós declaramos isso, Pai, que nós recebemos do Senhor o Teu toque, a Tua presença que nós já podemos sentir, nós já podemos experimentar, e não depende de um homem que isso aconteça, não depende de um fator humano que isso aconteça, depende apenas do Senhor vir. Então o Senhor veio e nós recebemos a Sua presença com reverência, Pai. Com reverência nós quebrantamos o nosso coração, nós humilhamos a nossa alma, nós derramamos o nosso ser diante de Ti, porque nós sabemos que nós estamos diante do Santo, do Majestoso, do Todo-Poderoso.
Então, Senhor, nós declaramos que diante da Tua presença nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo renovados, nós estamos sendo avivados. Sim, o Teu toque está nesse lugar, a Tua presença está nesse lugar. Então nós recebemos e damos as boas-vindas a ela, e não vamos deixá-la passar sem que mergulhemos, não vamos deixá-la passar sem que possamos fluir nela e com ela. Então, Senhor, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nós declaramos isso nesse lugar, e com a nossa declaração nós movemos também o ambiente espiritual, nós rejeitamos o domínio das trevas, nós enxotamos aqui toda ação maligna, nós tiramos aqui toda descrença, frieza, nós rompemos, ó Deus, com todo pecado, porque onde está a Tua presença está também a liberdade, ali está o Teu Espírito. Então nós declaramos que sim, vamos fluir mais, e vamos experimentar mais, porque queremos e viveremos e fluiremos ainda mais naquilo que o Senhor tem prometido para esse lugar, para as nossas vidas. Então vamos declarar mais uma vez Tua presença aqui. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia. Você que está sentindo, levante a sua voz e declare isso. Você pode declarar isso que eu sinto, sim. Eu posso sentir a Tua presença aqui. Aleluia. Aleluia. A presença aqui. Eu posso sentir, Senhor. Eu posso viver. Eu posso fluir. Eu posso tocar os céus. Eu posso sentir os céus me tocarem. Tua presença. Aleluia. Teu nome é adorado, Teu nome é exaltado, Teu nome é elevado acima de tudo e de todos, Senhor. Vem com a Tua presença surpreender, vem com a Tua presença renovar, vem com a Tua presença fluir. Vem, Senhor. Aleluia. Nós estamos falando nesses dias sobre crescer em intimidade, crescer em consagração, crescer na vida com Deus, e que você possa crescer, que você possa aprofundar suas raízes para poder crescer mais nessa presença e fluir mais nessa presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar você a cumprimentar a pessoa que está perto de você e dizer para ela: cresça em nome de Jesus. Diga para ela: cresça em nome de Jesus. E você que está aí na sua casa adorando conosco, cresça em nome de Jesus e receba a presença de Deus no seu coração também, mesmo online, que o Espírito Santo te toque em nome de Jesus. Isso, depois que você cumprimentou o maior número de pessoas possível, você pode sentar, por gentileza, que eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, mas em especial para os nossos visitantes. Que bom que você veio celebrar conosco, e eu espero que você se sinta muito à vontade, muito acolhido nessa casa que não é nossa, essa casa que é do Senhor, preparada para o nosso tempo de adoração, de louvor. E eu espero firmemente e tenho uma grande expectativa no meu coração de que você já esteja de fato sentindo essa presença de Deus que nos reúne nesse lugar, que sem essa presença só seria um espaço de reunião, só seria um espaço de comunhão humana, mas com a presença dele se torna o Santo dos Santos, um lugar de intimidade, um lugar de profundidade. E é isso que importa, onde a presença de Deus vem estar no nosso meio. Eu quero também dizer a você que quer participar da nossa igreja de uma maneira mais profunda e mais comprometida. A maneira de fazer isso é se tornando um membro, oficialmente falando, através das inscrições para o curso de novos membros, que começa em breve. Então nós estamos abrindo hoje a possibilidade para você que frequenta a nossa igreja, mas que ainda não é membro, para se tornar membro conosco através do curso de preparação. Mas para isso você precisa procurar nosso balcão de informações ao final do culto, ou a nossa secretaria durante a semana, para você poder dar o seu nome e a gente poder entrar em contato com você o mais breve, para a gente organizar a preparação e você poder participar conosco como novo membro. Agora, pastor, eu não sei se eu quero ser membro, faz pouco tempo que eu participo. Faça o curso,
Ali você vai descobrir, ali você vai se interagir mais e você vai ter a possibilidade de tomar essa decisão com mais clareza e com mais fundamentação. Mas então, faça a sua inscrição. E por falar em inscrição, chegando aí o retiro de homens, eu quero convidar você, homem que está aqui conosco, a fazer a sua inscrição, a você não perder tempo, porque essa é uma oportunidade maravilhosa, dos dias 7 a 9 de outubro, onde a gente estará com o nosso grupo de homens, num tempo de consagração, num tempo concentrado, onde você tem a oportunidade de crescer anos espiritualmente, porque você dedica uma atenção focada em 3 dias, livre de distrações, livre de celular, livre de intervenções externas, apenas para ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Então, se você quer participar conosco do Retiro de Homens, tem o desejo, por favor, procure nosso balcão de informações, faça a sua inscrição, deixe lá o seu nome, mas faça-nos saber que você realmente quer participar, mesmo que você não tenha condições financeiras para fazer esse investimento. Eu digo para você que é um investimento importantíssimo, não é gasto. Gasto é quando você coloca o seu dinheiro em alguma coisa que você não gostaria, mas investimento é quando você acredita e intencionalmente você vai à direção àquilo para colocar o seu recurso. Então eu convido você a fazer o seu investimento financeiro, mas se caso você não tenha condições de fazer isso, nos deixe saber para que possamos também abençoar e também possamos ser a bênção de Deus na sua vida, tá ok? Então, homens que estão aqui hoje, faça a sua inscrição, deixe o seu nome ali no balcão, que a gente já vai organizar o nosso grupo e preparar para o nosso retiro de homens, que vai acontecer 7 a 9 de outubro. Esse valor você pode parcelar e também até 3 vezes no cartão de crédito. Agora, o aviso é para quem é membro da nossa igreja, nós estamos aí na dedicação de um tempo para indicar oficiais. Se você é presbítero, diácono, diaconisa e não deu o seu nome, nós vamos entender que você não está disponível para concorrer novamente ao cargo. Então, você precisa deixar o seu nome lá. Eu já sou presbítero, já sou diácono, diaconisa, então eu já estou automaticamente no grupo? Não, você precisa deixar o seu nome para que a gente saiba que você se dispõe ainda a permanecer nesse cargo, nessa condição. Caso você também queira indicar outros nomes, você que é presbítero, diácono, diaconisa, também pode indicar outros nomes. E você que não sente o chamado, eu não quero ser presbítero, não sinto que eu sou diácono, você também pode indicar o nome de alguém que você acredita que pode ser instrumento de Deus. Por quê? A próxima fase no mês que vem é a fase de entrevistas, de preparação para os candidatos oficiais que vão aparecer lá no mês de outubro para você eleger e escolher também conosco, tá bom? Então, você que já é, pode se indicar, você que não é, pode se indicar também, você que não é, mas que gostaria de indicar outro, pode fazer isso, desde que você indique membros e membros que estejam na nossa comunidade pelo menos há 3 anos, tá bom? Então é assim que funciona e eu convido você a fazer isso quanto antes, porque nós estamos encerrando o período de indicações para candidatos às eleições da nossa comunidade, para o oficialato, presbíteros, diáconos e diaconisas, tá bom? Bom, eu acredito que são esses os avisos e eu queria convidar você a fazer generosamente um ato nesse dia, um ato de entregar a sua oferta, entregar o seu louvor financeiro. Se você veio preparada, se você veio preparado, que bom, então faça isso com alegria. Se você está nos visitando, não se sinta constrangido. Se você não puder participar, não se preocupe com isso. O que é importante é que você esteja aqui com o coração voltado para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida nessa noite. Vamos colocar em pé, queridos, enquanto nós louvamos ao Senhor através dessa canção. Você que veio preparado para devolver seu dízimo e oferta, você pode fazê-lo. Palmas. Em uma só voz, nós o exaltamos. Em um só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças,
onde reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Em uma só voz nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Maranata, vem Jesus, vem sobre a sua noiva, Pai, vem ao nosso encontro. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Aleluia, aplauda o Rei da Glória. Tu és maravilhoso, Deus. Tudo que fazemos, ó Pai, que pensamos nesse lugar, para a Tua honra, para a Tua glória, ó Pai, para exaltar o Seu santo nome, ó Pai.
pois Tu és poderoso, digno de nosso louvor e adoração, Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. És maravilhoso, Pai. És o nosso Rei, Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. E o que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. E o que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso Te dar por tudo que Tu és?
sempre. Sim, Tu és bom, Pai. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Obrigado, Senhor, por Sua infinita bondade e amor, ó Pai, que vem ao nosso encontro todos os dias, ó Pai. Independente do que fazemos e pensamos, ó Pai, o Seu amor é derramado sobre nós, ó Pai, Sua bondade é derramada sobre nós, ó Pai, pois o Senhor sempre tem o melhor em nossas vidas, ó Pai. Por isso Te exaltamos e Te glorificamos essa noite neste lugar, ó Pai. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado ao Ministério de Louvor por nos inspirar a cantar essa verdade com tanta certeza, não é, queridos? Irmãos amados, que bom estarmos juntos nessa noite para juntos ouvirmos a voz de Deus. Nós somos desafiados a romper, a crescer e responder acima de tudo a vontade de Deus, a qual Ele deseja que eu e você venhamos crescer, jamais ficarmos estagnados em nossa fé, em nossa vida com Ele, com o Senhor. Interessante, irmãos, como que é o desejo do coração de Deus que eu e você venhamos crescer, sendo que quem dá o crescimento é Deus. Essa discussão já houve na comunidade em Corintos, em que discutiam quem era de quem, e o apóstolo Paulo teve que intervir para não haver essa discussão, dizendo: não importa quem foi o que semeou ou quem colheu, mas sim Deus que dá o crescimento. O que importa é Deus que dá o crescimento. Interessante compreendermos isso, irmãos. Nós podemos ser instrumento de Deus para levar o evangelho a uma pessoa e ganhá-la para Jesus, mas não depende de mim, não depende de você de dar a ela o crescimento. Podemos encorajá-las, podemos ensiná-la, mas é Deus que dá o crescimento. É o Senhor que sustenta essa verdade na sua palavra. E por meio, irmãos, deste crescimento, há uma palavra que eu creio que é tão importante que eu e você venhamos compreender o seu significado, para que possa tornar uma verdade em nossa vida todos os dias. O tema nessa noite, irmãos, gostaria de falar sobre crescendo em consagração. Consagração é necessário para um crescimento com Deus. Eu não sei qual é o seu entendimento, qual é a definição quando perguntamos o que significa consagração. Não sei como você responderia essa pergunta, o que é verdadeira consagração. Para alguns pode se definir o seguinte: é jejum e oração, é separarmos 21 dias, como recentemente nós fizemos uma jornada de oração e jejum, foi um tempo de consagração. Mas não é somente isso, embora é eficiente, é necessário desenvolvermos uma disciplina espiritual como a oração e o jejum, para assim desenvolvermos também uma vida de consagração, mas não é tudo. Se falarmos que vou tirar um final de semana para me consagrar a Deus, este final de semana eu vou me consagrar a Deus, então o que se entende? Eu vou dedicar mais à oração, vou jejuar, vou me abster-se de qualquer coisa, qualquer distração, para me consagrar ao Senhor neste final de semana. E segunda-feira? Está entendendo, irmãos? Então segunda-feira não importa termos uma vida de consagração, ou seja, o que realmente, irmãos meus, o que atinge ou o que envolve a consagração na vida de um cristão. O que envolve a consagração na vida cristã? Para isso, irmãos, há um texto muito conhecido. Você que trouxe a sua Bíblia e deseja acompanhá-la, abra por favor em Romanos. O texto que nós iremos compartilhar é um texto tão conhecido que fala muito sobre consagração. No capítulo 12 de Romanos, assim diz a palavra do Senhor, do versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero enfatizar aqui o primeiro versículo, irmãos meus. O apóstolo Paulo, quando ele faz aqui um apelo dizendo: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, ele já estava numa construção para a igreja, um entendimento que nós precisamos muito também compreendermos, o porquê que ele está fazendo este apelo. Rogo-vos pelo amor de Deus, irmãos. Isso já é uma construção para entender. Primeira coisa, você precisa primeiramente entender o que significa Romanos 3, em que o apóstolo Paulo começa a discorrer, ensinando que judeus e gentios estão na mesma condição diante de Deus. No verso 20 diz que as obras mediante a lei não justificam diante de Deus. Isso porque no versículo 23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Não tem exceção para ninguém. Todos estão na mesma condição diante de Deus. E as nossas obras de nada adiantarão diante de Deus para nos justificar. Aí no capítulo 5 constrói o caminho para isso, diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Justificação por meio de Cristo. E no capítulo 8 traz uma afirmação para sustentar essa verdade. E agora já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Ao entender, irmãos meus, que eu e você por nós mesmos estávamos perdidos e condenados, conforme diz no capítulo 3. Mas somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, no capítulo 5. E se somos justificados e se estamos em Cristo, logo já não há mais nenhuma condenação. Diante disso, ele está fazendo este apelo. Pelo amor de Deus, já que vocês estavam perdidos, mas foram justificados pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, já não há mais nenhuma condenação para vocês. No mínimo agora, o que vocês podem e devem fazer é adorar ao Senhor, é pela misericórdia de Deus. O que você deve fazer é apresentar diante dEle como um sacrifício vivo, ou seja, ter uma vida de consagração. Aqui fala de 3 coisas importantes sobre consagração. Apresentar diante do Senhor, queridos, isso significa a consagração. Consagração significa isso, é uma entrega voluntária, mediante a obra de Cristo Jesus. Tudo que Ele fez por nós, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, como não no mínimo viver uma vida de consagração, uma vida separada somente para Ele, uma vida para louvar a Ele em tudo. E aí, irmãos meus, voltando no primeiro versículo, dizendo o seguinte, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresentei significa uma vez por todas. Apresente-se diante do Senhor uma vez por todas. Este apresentei é semelhantemente os noivos diante do altar que estão se apresentando um ao outro e selando uma aliança, dizendo: eu pertenço a você e você pertence a mim. Firmamos uma aliança. Eu estou me apresentando agora diante dessa aliança de Cristo, eu estou reafirmando, eu estou voluntariamente diante dessa graça gratuita. No mínimo, eu preciso assumir essa aliança com o Senhor. E antes de falar, irmão, essa ênfase, apresentar o vosso corpo como sacrifício, é importante compreender sacrifício vivo, uma vez que sacrifício, no Antigo Testamento, o sacrifício é um sacrifício morto, que se dava para um alvo de adoração, de intercessão, ofertava-se um sacrifício morto. E temos na Bíblia 2 exemplos de quem foi oferecido no altar do Senhor como sacrifício vivo: Isaac e Jesus. Quando Isaac ele foi apresentado como um sacrifício no altar, em que Abraão, obediência a Deus, estava disposto, decidido
a sacrificá-lo em obediência ao Senhor. Sabemos que Deus proveu um cordeiro no lugar dele, já estava apontando a obra de Cristo, mas aquela atitude de Isaque em obedecer até mesmo à vontade do Pai, ele se tornou um sacrifício vivo, ao dizer, eu morro para a minha vontade, para viver para Deus. E olhamos em Jesus que ele se ofereceu como um sacrifício vivo, a fim de honrar a vontade do Pai. Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, mas olhamos, ele é o Senhor que nos sustenta por esta verdade, que por meio dele nós podemos pela fé nos oferecer como um sacrifício vivo, é negar a nossa vontade. 3 coisas, irmãos, de consagração que fala neste capítulo. Fala sobre que nós devemos consagrar nossa vida, nosso corpo. 2, nossa mente. 3, vontade. Corpo, mente e vontade. Agora, preciosos irmãos, quando olhamos essa palavra, nos faz compreender uma coisa tão importante sobre o corpo. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, preste atenção numa coisa, há muito tempo a igreja viveu sob uma mentira que custou muito caro. Pregava-se alguns anos atrás que Deus só está interessado em salvar o seu espírito, não se importava alma nem corpo. Aí houve uma compreensão mais para lá, não, Deus não quer só salvar o espírito, mas quer salvar a sua alma. E a ênfase sempre foi a alma. Deus quer salvar a sua alma, Deus importa é com sua alma. E com isso, não demos tanta importância com relação ao corpo. Não temos tanta importância, mas entendemos que a palavra do Senhor, que nós podemos e devemos ofertar nosso corpo como objeto de adoração, de consagração diante do Senhor. É tão importante, irmãos, compreender isso, que o nosso corpo também é um alvo de culto ao Senhor, de cultuar a Deus. É tão importante porque se não fosse importante adorar a Deus também com o nosso corpo, nós não sentiríamos sequer nenhum arrependimento ao pecar ou cometer algum pecado no corpo. Pelo fato de se prostituir, não traria nem sequer nenhum senso de arrependimento. Não, eu e você temos marcas trágicas por uma vida sem Cristo. Muitos trazem cicatrizes no seu corpo por apontar, olha, isso aqui é resultado de uma vida na ignorância. Jesus, ele precisou de um corpo, irmãos, para manifestar a missão dele aqui na terra. Importa sim adorar o Senhor com o nosso corpo também. Consagrar nosso corpo diante do Senhor como alvo de adoração e consagração a Ele. Eu disse que nós podemos olhar e ver nossa história, marcas do nosso corpo, de alguém que carrega marcas de uma vida nas trevas, na ignorância. Eu particularmente, irmãos, eu tenho uma marca, não vou mostrar para vocês, senão é meio constrangedor, mas é bem aqui, ó. Cicatrizes, sempre me faz lembrar da misericórdia de Deus na minha vida. Até um tempo atrás, estava junto com os irmãos e falei assim, gente, eu vou contar meu testemunho para vocês, irmãos. É interessante que uma preciosa disse assim, meu Deus, conta, pastor, eu acho que é tremendo o seu testemunho, conta. Eu vou só mostrar uma coisa e você vai deduzir a história toda. Está vendo isso aqui? Mostrei, misericórdia. Ela calculou, deduziu no mínimo, foi um tiro, foi uma facada. Esse pastor já foi vida louca, tranqueira, por aí vai, irmãos. Eu falei, olha, quando você pensar que eu fui tanto assim, não foi tanto não, mas aqui eu tinha 7 anos, e eu fui curiosamente lá no Ninho da Gansa, e eu fui descer assim, eu usava aquele conga, sabe? Os irmãos, aquele conga. Quando eu fui descer, escorreguei, irmãos, na grama, e tinha umas pontas de estrepe de vassoura. 2 pontas daquela. Por pouco, atravessaram o meu rim. Por pouco. Foi uma coisa misericórdia.
E hoje eu falo assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é consequência de alguém que não ouviu os pais. Essa marca aqui no corpo é para me lembrar que desobedecer aos pais tem uma consequência. É claro que às vezes a gente quer valorizar mais a cena para ficar assim, misericórdia, que perigoso. As marcas da desobediência, irmão, nosso corpo traz. Se o Senhor não se importasse com o nosso corpo como objeto de adoração a Ele, irmãos meus, nós não sentiríamos sequer um sentimento de pecado, de forma alguma. Agora preste atenção numa coisa, porque nós devemos consagrar uma adoração ao Senhor, consagração ao Senhor também com o nosso corpo. Porque uma vez, irmãos, diante dessa palavra, que não pertence a nós mesmos, mas somos o quê? Templo do Espírito Santo. Somos a habitação do Espírito Santo. Por isso que, tudo que você, seja o que você beber, o que você comer, pense, o corpo não é seu, é do Espírito Santo de Deus. Isso é se você reconhece que você foi redimido de espírito, alma e corpo. E consagra tudo ao Senhor. Por isso consulte, por isso pense. E tire a conclusão diante de perguntas que às vezes surgem por aí, irmãos. Deixa a gente até constrangido às vezes. Dias atrás, uma pessoa perguntou assim: pastor, posso fazer tatuagem? Falo que, irmão, sem nenhum problema com relação a isso. Eu falei: você já perguntou para o Espírito Santo? Ele habita em você, o que ele disse? Foi o caso de uma pessoa que chegou em mim totalmente angustiada. Ele estava com argolas, coisas grandes na orelha. E tudo bem, amando ele junto, de repente ele chegou assim, desesperado. Falou: pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu não respondi para ele, eu disse assim: o que você está sentindo agora no seu coração? Ele começou a chorar desesperadamente, tirou tudo aquilo e mandou dar um fim. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, estava tocando o coração dele. Isso, examine o Espírito Santo. O que ele vai dizer? Porque você é a habitação dele. Se é que você compreende, se é que você acredita nisso. Ah, bebida não tem problema nenhum. Ah, antes pode discutir, irmão, se é pecado ou não. A questão é, consulte a Deus então. Se pegar um copo de álcool, bebida alcoólica, seja o que for, e se você conseguir dizer o seguinte: Deus, eu consagro ao Senhor essa bebida, porque vai edificar o meu corpo, e vou glorificar o teu nome por isso. Se você conseguir fazer isso, vai firme. É o Espírito Santo que habita em você, e você precisa tirar a conclusão diante disso. Por isso que o versículo 20, irmãos, vai dizer para nós: porque fostes comprados por preço, agora. Pois glorificai a Deus na onde, irmãos? No vosso corpo. Glorifica a Deus no nosso corpo. Devemos glorificar a Deus, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou, irmãos. É por isso que importa o que nós fizermos ou não com o corpo. Isso é uma forma assim de glorificar o nome do Senhor, queridos. Amém, irmãos meus? Podemos consagrar e devemos consagrar isso ao Senhor, queridos. Vem comigo, irmãos. No versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção numa coisa, irmãos meus. Se eu e você não for impactado com o versículo 2, dificilmente nós iremos praticar e vivenciar o versículo 1, tudo que nós já ouvimos até aqui. Se não compreendermos o que está dizendo aqui, a palavra do Senhor: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Diante disso surge uma pergunta que eu quero fazer para você. Você, querido, irmão, irmã, é conformado ou transformado? Conformado ou transformado? Não vos conformeis, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. De duas uma: ou é conformado ou é transformado, porque quem se conforma não se transforma. Quem se conforma não se transforma. Se não compreendermos, irmãos meus, que a nossa mente precisa ser transformada, nossa mente precisa ser cativa, ser cheia da palavra, para que seja uma mente espiritual. Somente assim nós daremos um culto racional diante do Senhor. Você é conformado, porque presta numa coisa: quando nós nascemos de novo, ao entregar nossa vida a Cristo, e sermos redimidos pelo sangue dele, perdoados, justificados e aceitos agora como filho de Deus,
Nós recebemos, somos selados pelo Espírito Santo em nosso espírito, mas o nosso cérebro continua o mesmo. O Senhor não faz uma mudança em nosso cérebro. Ao entregar nossa vida para Jesus, agora eu passo a pensar coisas que exaltam a Deus. Não! E sabe, irmãos, este mundo conspira para controlar a nossa mente, para influenciar a nossa mente, para que eu e você venhamos nos conformar. Irmãos, como precisa haver um desespero em nós, queridos, de nós não nos conformarmos com coisas quais agradam o coração de Deus, ao ponto de dizer o seguinte: isso é normal, nunca foi normal, aqui desagrada o coração de Deus, é comum, infelizmente, mas ao ponto de dizer assim, é normal, já não me comove isso, já nem me tira o sono, já nem me desperta mais para orar isso, já acostumou, irmãos, e misericórdia. Nossa mente, irmãos, tem uma facilidade imensa para se adaptar em tudo, para se adaptar, por mais que seja um ambiente hostil, um ambiente em que você tem algum cheiro desagradável, basta 5 minutos, você já não se incomoda mais, não é assim? Pode ser, qualquer ambiente, está aquele cheiro misericórdia, logo você se adapta. E assim, irmãos, muitas vezes é a nossa vida diante de princípios rompidos, negligenciados, papéis diante da luz da palavra de Deus que estão sendo negligenciados, mas adaptamos com isso, está tudo certo, não incomoda mais. Irmãos, nunca foi tão verdadeiro essa palavra, tão popular, o dito popular: os incomodados é que se mudem. Sabe por quê? Quem está acomodado não muda. Só muda quem está incomodado. Só muda quem está incomodado. É assim que o Espírito de Deus começou a despertar nossa vida com Ele. Quando o Senhor começa a nos convencer, irmãos, do pecado, da justiça, do juízo, Ele começa a nos incomodar. Fica incomodado, porque somente quem está incomodado é que muda. Quem não está incomodado com nada não muda, não percebe por si mesmo que precisa ser mudado. E esse, irmãos, esse ficar incomodado somente por uma direção de Deus, ou por uma palavra que estabelece nossa mente, romper nossa mente, que está tão estagnado com tantas coisas. Irmãos, como é perigoso esse negócio, e nós mantermos a mesma mentalidade. Estamos quantos anos servindo ao Senhor, mas com a mesma mentalidade? E isso, irmãos, sempre foi uma preocupação também diante do povo de Deus. Repara o que o apóstolo Paulo está dizendo em Atos, e é interessante você compreender isso, irmãos preciosos. Atos 13, versos 17 e 18 diz o seguinte: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. O que o Senhor teve muita paciência para suportar os maus costumes daquele povo que foi tirado do Egito com a mentalidade de escravo, que logo eles bem deixaram claro que a mentalidade deles estava bem cativa ainda ao Egito, ao ponto de sentir saudade da comida do Egito, saudade da cultura egípcia, tudo isso eles sentiam saudade. E como o Senhor trouxe clareza ao meu coração para entender o porquê que foi necessário haver um processo de 40 anos no deserto, irmãos, embora que aquele povo que saiu do Egito não chegaram em Canaã, com exceção de Josué e Calebe, somente eles. Por que esses pereceram no deserto? Mesmo recebendo tamanho livramento, viram prodígios de Deus, Deus manifestando a glória dele, tirou aquele povo de lá, mas eles estavam presos ainda em costumes, eles estavam adaptados com a cultura do Egito. Agora preste atenção, queridos, se esse povo que o Senhor tirou do Egito fosse logo transportado, ou numa viagem de 40 dias, que era a perspectiva, até menos, chegasse em Canaã, sabe o que a grande probabilidade de acontecer, o que ia acontecer lá, irmãos? Uma colônia egípcia, porque é a mesma mentalidade.
É a mesma mentalidade que estava no Egito, e mesmo entrando numa terra que manda leite e mel, uma terra abençoada, eles iriam construir logo uma colônia egípcia lá, por causa da mentalidade. Lembro de alguns alunos em que recebíamos essa comunidade terapêutica, eles tinham lá um lugar para eles ficarem acolhidos, o quarto, o guarda-roupa, tudo organizado, a cama. E alguns que estavam naquele mundo infeliz do vício, e alguns deles estavam há dias em Mocó, em lugares escondidos, só usando drogas. Queridos, acredite nisso, não foi poucas vezes em que estava totalmente limpo, organizado o quarto, que colocávamos essa pessoa, tirávamos da rua, colocávamos naquele quarto, questão de um dia para o outro, ele reverteu, transformou tudo aquilo no ambiente de Mocó, tudo desorganizado. Não sei como ele conseguia fazer aquilo que estava tão bonito, tão organizado, porque a mentalidade dele estava escrava. Ele criou um Mocó, ele tirou o colchão, removeu o guarda-roupa e pegou a coberta e colocou como se fosse uma cabana dentro do quarto. E ali tudo jogado as coisas, como se estivesse ainda naquele mundo vicioso. A mentalidade dele estava escrava, dominada ainda. Da mesma forma, os meus, se não tivermos realmente uma mente transformada, pergunto, que consagração é essa? Como nós iremos consagrar nossa vida diante do Senhor se a nossa mente continua escrava? Da mesma forma, irmãos meus, que o Senhor poupou esse povo, olha, por causa do costume desse povo, eles iriam reverter aquele lugar abençoado do Canaã, ia ser uma colônia egípcia. Por isso que é perigoso nós sermos precipitados em pôr as mãos em algum líder, em alguém que possa assumir algo diante de Deus, algum ministério, se ele tem uma mentalidade mundana, uma mentalidade do mundo, e quer tratar as coisas do reino de Deus como se fosse uma empresa, porque afinal de contas a minha mentalidade da empresa é assim que funciona, e não tem zelo nenhum com as coisas de Deus, porque a mente dele está escravizada, ou tem essa referência de ser. Uma mente, irmãos, transformada, é quando nos consagramos totalmente, ó Deus, gere em mim os teus santos pensamentos, Senhor. É pedir ao Senhor, Senhor, me gera uma inconformidade em mim, para que eu perceba coisas, pontos cegos que precisam ser mudados. Irmãos, a gente vem para Jesus, tantas coisas, nós temos conceitos já estabelecidos, nós temos uma maneira de pensar. Quantas pessoas aqui ao mesmo tempo, será que todos nós pensamos a mesma coisa? Um desafio imenso que olhamos na igreja, logo em Atos, interessante, que eles tinham tudo em comum. Eu penso em comum, isso significa a mesma visão, o mesmo entendimento, o mesmo foco, o mesmo propósito. Que oremos para converter uma igreja assim, irmãos, o mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo alvo é Cristo. Se um sofre, o corpo todo sofre. Se um é honrado, todo o corpo também é honrado. Mas é uma questão de mentalidade, irmãos meus. É uma questão de mentalidade, do Senhor realmente transformar. E eu pergunto, irmãos meus, você é conformado ou transformado? Porque se você se conformar, como haverá de fato uma consagração diante do Senhor? Lembre-se disso, irmãos, a transformação pertence para aqueles que são inconformados. E diante disso, irmãos meus, eu quero fazer essa última pergunta. Converter do pecado ou para o pecado? O mundo conspira para que eu e você venhamos nos converter para o pecado. De que forma? Permitir que influencie nossa maneira de pensar. Logo nós estamos convertendo, em aceitando as coisas que já não entristecem mais nosso coração. E será que está convertendo nosso coração, irmãos? A pressão que nós estamos recebendo da mídia, o que nós estamos recebendo, seja nosso contexto do trabalho, onde você está, será que você está se convertendo naquilo que o mundo deseja que você se converta? Se convertendo para o pecado, sendo que Cristo, por meio de dar uma transformação em nossa mente, Ele deseja, irmãos, que eu e você venhamos nos converter do pecado. Mas isso, irmãos, é por meio do entendimento, de uma compreensão. Por algo que você se percebe assim, diz: Senhor, já não quero mais ser igual.
Eu decido consagrar a minha vida totalmente ao Senhor, o meu corpo como alvo de adoração ao Senhor, a minha mente e a minha vontade diante do Senhor. Somente assim, irmãos meus, com uma mente transformada, nós iremos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma coisa é saber da vontade de Deus, que provavelmente pode trazer até resistência, mas quando experimentamos a vontade de Deus, iremos testemunhar ela incomparavelmente melhor. A vontade de Deus ela é incomparavelmente melhor, desde que nós venhamos experimentá-la. Mas para isso, irmãos meus, é por meio de uma ação do Espírito Santo, a qual precisa haver uma resposta a nós. Porque consagrar, irmãos, diante do Senhor, consagração, isso o Senhor ministrou meu coração nessa frase, é a entrega voluntária. A graça de Cristo nos concedeu gratuitamente, por meio do seu sacrifício. Isso é consagração, é uma entrega voluntária, é uma resposta voluntária. Uma vez que eu entendi que eu sou ocupado diante de Deus, mas mediante a Cristo Jesus, eu sou justificado, sou inocente aos olhos do Senhor, pelo perdão que eu recebi, pela graça dEle, pela bondade dEle, logo já não tem mais nenhuma condenação. Então, no mínimo, é viver uma vida de consagração a Ele, no mínimo, irmãos. Sinceramente, irmãos, consagrar a Deus é o mínimo, diante da bondade dEle, da misericórdia dEle. Por isso eu quero também clamar aqui nessa noite, rogo-vos, clamo pela misericórdia de Deus, irmãos, que viemos nos apresentar diante de Deus, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ofertar a Ele nossa vida de consagração, para que assim, irmãos meus, nós possamos glorificar o nome do Senhor em tudo, em todas as coisas. Eu quero nessa noite fazer um apelo, e quero encorajar e saber onde estão os inconformados aqui. Cadê os inconformados? Inconformados que não aceitam as coisas serem elas normal, aquilo que é desprezível aos olhos de Deus, que olha, Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tropeça, estamos sujeitos a isso. Mas como eu fico aborrecido. Meu Deus. De ver assim, não, meu Deus, muda meu coração, Pai. Ser inconformado, irmãos. O problema de tudo é quando nós já nem sequer somos incomodados mais com a voz do Espírito Santo de Deus, ou a palavra já não nos toca mais, já não nos impacta mais, irmãos. O que está faltando, queridos? Não impacta mais. Olha, estou incomodado, por não sentir incomodado mais. Podemos começar por isso. Olha, eu estou incomodado. Já encontrei um motivo para ficar incomodado, pastor. Passei a me incomodar porque há dias que eu entro neste lugar, eu vejo pessoas testemunhando, louvando a Deus com sinceridade pela presença dEle. A palavra é viva, a palavra é pregada, a unção de Deus neste lugar. Deus é bem-vindo, Jesus é honrado, Ele é o centro, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. No entanto, eu não sinto nada. Eu estou inconformado por não sentir nada. E não é somente sentir em questão de emoção, irmãos, de não sentir uma convicção no teu Espírito de Deus falando com você. Já é um bom começo dizer assim, olha, eu estou inconformado. Já estou incomodado por não sentir incomodado. Eu estou incomodado. Podemos começar por isso. Eu estou incomodado por não ser mais incomodado. Uma palavra que me despertou a crescer mais na fé, de me desafiar que Deus tem muito mais para a minha vida, na presença dEle, de eu conhecer que há mais do Senhor, transformar meu coração, e para que eu possa viver uma vida plena nele, a plenitude de Cristo. Cadê os inconformados nessa noite? Se coloque de pé para nós orarmos juntos, irmãos. Aqui estão inconformados, e o Senhor me transforma. Eu não me conformo, Senhor. Eu estou dizendo que eu estou te servindo há quanto tempo, mas há uma mesmice, há uma estagnação. Comece a consagrar diante do Senhor a sua maneira de pensar. Consagra ao Senhor o seu corpo a Ele, tudo que você fizer, consagre a Ele.
Consagre as suas vontades diante do Senhor. Meu Senhor, desperta, Senhor, inconformados nessa noite, Pai. Pois nós jamais iremos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Jamais iremos mais longe sem antes ter uma metamorfose, uma transformação de dentro para fora, uma renovação da vossa mente. Isso é consagração, irmãos, de se abster-se de coisas deste mundo. Isso é uma decisão, é uma resposta diante da graça de Cristo, dizer, eu e minha casa somos consagrados ao Senhor, nos consagramos diante do Senhor. Irmãos, não é verbalizar, dizer, somos consagrados diante de Deus, mas com uma mente escrava. Que consagração é essa? Misericórdia! Estou me consagrando ao Senhor quando estou inconformado que a minha vida espiritual está estagnada. Eu estou me consagrando diante de Deus ao perceber que eu estou sendo negligente com a sua palavra e eu estou disposto a me arrepender. Eu estou me consagrando diante do Senhor ao clamar a Ele misericórdia e ajuda-me, Senhor. Eu estou me consagrando diante de Deus a minha vontade, dizer, Senhor, faz de mim um pai melhor, um marido melhor. Faz de mim, Senhor, eu quero desenvolver o máximo o potencial que o Senhor me confiou, que o Senhor gerou em mim. Eu estou consagrando diante do Senhor essa busca, essa vigilância de não pecar. Eu estou me consagrando ao Senhor por agir assim, por eu chorar a presença do Senhor, irmãos. Estou me consagrando a Ele, dizer, Senhor, eu pequei, mas não tenho prazer nenhum pelo pecado. Eu tropecei, mas não tenho prazer pelo pecado, Senhor. Ser consumido por uma indignação no meu coração, na minha alma. Ser inconformado, Senhor, de coisas as quais o Senhor deixou bem claro na Tua palavra. Como podemos aceitar que é normal isso? Ah, Jesus. Ah, Jesus. Espírito Santo, oramos pelo Teu toque, que o Senhor venha dar agora o Teu respaldo diante da luz da Tua palavra que foi ministrada. O Senhor que opera, o Senhor que faz, o Senhor que age. O poder não está em quem ministra, o poder não está em quem ora, mas sim no Deus a quem oramos, no Deus a quem clamamos. Consagre diante do Senhor sua vida. Oração, jejum, separar tempos para ser mais intensos e intencionais. Isso ajudará a desenvolvermos uma vida de consagração. Ore, praticar a disciplina de jejum, meditar na palavra. Isso aquece as chamas em nosso coração. Isso mantém a nossa mente cativa a Cristo. Isso nos mantém preparados para ficarmos inconformados quando o mundo tentar silenciar a voz de Deus dentro de nós. Quando o mundo tentar nos convencer para o pecado. Nos mantemos nosso coração aquecido, onde o Senhor está nos convencendo do pecado, de tudo aquilo que não louva e exalta o nome do Senhor. Dê uma resposta diante do Senhor nessa noite, queridos. Diante dessa graça gratuita que recebemos mediante o sacrifício de Cristo. Enquanto adorarmos o Senhor com essa canção, se derrame na presença do Senhor. Abra o seu coração na presença dEle e permita que o Espírito Santo venha revelar mais e mais do coração do Pai ao teu coração, no nome de Jesus.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, único digno, ó Pai, merecedor, ó Pai, de nossa entrega, ó Pai, de nossa transformação de mente, ó Pai. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tu és digno, Jesus. Te exaltamos, Jesus, porque não há outro igual a ti, e não haverá outro Deus além de ti. O Senhor que nos comprou, nos redimiu e nos oferece a oportunidade, o privilégio de viver uma vida consagrada a ti, em consagração diante do Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos nessa noite, Pai, diante da tua misericórdia que nos alcançou, apresentar nosso corpo, consagrar e apresentar diante do Senhor a nossa mente, os nossos desejos, nossas vontades, tudo que há em nós, que consagramos ao Senhor, em o nome de Jesus. Espírito Santo, continue nos moldando, despertando. Levanta uma igreja inconformada com tudo aquilo que o mundo inspira e conspira para que nós venhamos ficar conformados. Não conformamos de ver pessoas indo para o inferno, não conformamos de ver divórcios, nós não nos conformamos da perversidade se espalhando nas escolas, nós não nos conformamos de ver a tua palavra sendo desprezada, nós não nos conformamos com uma corrupção,
Não! Nós nos conformamos, Senhor, com todo o sistema diabólico sutil, mas nós oramos, Santo Espírito de Deus, por meio de uma mente transformada. Transforma a nossa mente, Espírito Santo. Transforma, desperta em nós, Senhor. Queremos ser inconformados, a olhar para nossas vidas e crer: há mais o Senhor, transformar a minha vida. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, pois o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é exaltado. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Onde estão os inconformados? Levante as suas mãos, glorifica o nome do Senhor Jesus. Dizer: Senhor, nessa noite eu me levanto a ser inconformado, para ser transformado. Eu desejo e dedicar a minha vida em consagração diante do Senhor, em consagrar a minha vida na Tua presença, em consagrar a minha casa à Tua presença. Onde colocar as minhas mãos, onde eu estiver, Senhor, é para consagrar ao Teu nome, é para louvar o Teu nome diante das Tuas misericórdias, Senhor. No nome de Jesus, louve ao Senhor com as Suas palmas, igreja. Glorifica o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada. Que a presença do Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.